Mensagem de 4 de outubro de 2000. Uma mensagem bem esclarecedora. Eu diria principalmente para aqueles que não acreditam e aqueles que ainda têm dúvidas. Tem muita gente que participa, mas tem muitas dúvidas. E eu acho isso normal, a dúvida. Mas a gente lendo uma mensagem dessa, esclarece um pouquinho mais, justamente para as pessoas. E aqueles que não acreditam, às vezes não acreditam porque a fé é pequena, ou não se interessa, e tem aquele que não acredita, às vezes por teimosia mesmo. Não quero saber, não acredito em nada. Não acredita nem em Deus, quanto mais num profeta, numa mensagem. Mas vamos a uma mensagem aqui. Essa mensagem é de Jesus e Maria Imaculada Conceição. A mensagem começa assim com Jesus falando: recebei, filhos amados, a palavra viva de Deus. Não a temam e nem a julguem, pois esta obra é pura e santa, e que nenhum de vós duvide desta obra. Jesus já começa assim, já identificando o que é essa obra. Não é para temer ela. Ela não veio proibindo ninguém de nada. Ela veio só esclarecendo. O objetivo de Deus é esclarecer. Imagina um ser supremo como Deus, com a infinita bondade dele, cobrar alguma coisa da criatura dele sem esclarecimento. Então ele tem esse cuidado. Ele primeiro esclarece, para depois poder cobrar alguma coisa. Não se cobra algo de alguém que não saiba das coisas. É simples assim. Depois vem Maria, esclarecendo aqui. Já houve na terra muitos profetas e todos eles foram escolhidos pelo Deus Pai, os antigos profetas. Mas este foi escolhido por Deus Filho e dado direito à sua santa mãe, que sou eu, Maria, de tocar o ventre da progenitora desse que escreve, Bento Conceição. Então a pessoa às vezes fica pensando, por que ele, profeta? Por que Deus escolheu ele? Por que tinha que ser ele? Nem ele mesmo sabia. Ele já tinha sido escolhido já no ventre da mãe dele, da avó Ana, no caso. Isso que temos que entender. Nós aqui como filhos, principalmente eu que lembro bastante dele, antes de se chamar dele, sempre foi um homem normal. A gente nunca identificou ele como profeta. A gente veio saber que ele era um profeta depois que ele começou a receber a mensagem. Até então, um bom pai de família, que sabia educar os filhos, sabia sustentar os filhos, um homem muito religioso, mas ninguém sabia aonde iria chegar. Nem a Aline, que é a caçula mais nova, também não sabia. Como eu falei, estou falando, a gente só veio a descobrir isso quando Deus começou a revelar as mensagens para ele. Ele também não sabia. Muitas vezes ele fazia essas coisas por coragem mesmo, por determinação, por convicção do que ele estava fazendo era correto, que era o que Jesus queria. Não que ele tinha confirmação de Deus. Depois, com as mensagens, ficaram mais fácil. Ele podia, depois da oração, perguntar para Deus: meu Pai, meu Criador, estou agindo correto? Mas antes ele não podia fazer isso. Era o seu instinto, a sua convicção do que ele estava fazendo era correto. Mais à frente, na mensagem, explica sobre a obra. O que significa essa obra? E começa assim, ó, a palavra viva de Deus. Que é a obra? Homem firme e corajoso diante de seu Deus, nosso Pai. A mobilidade fundamental é dar ênfase a um esclarecimento mais aprimorado neste assunto. A busca de conversão para muitos, antes que venha a hora do retorno de Jesus. É preciso urgentemente que todos estejam preparados espiritualmente e convictos de que não falta mais nada. Isso aqui é esclarecimento.
O objetivo dessa obra é esclarecer, é mostrar, é ensinar, mostrar qual conduta deveremos ter na vida e em relação a Deus. Então, por isso que lá no começo ele fala, não preciso temer, não preciso criticar. O que precisa fazer com essa obra, com esse livro, é ler, respeitar e obedecer. Simples assim. E olha que essa obediência nossa, do profeta, do nosso pai, e nós como filhos, para mim, com certeza para meus irmãos também, eu vou falar em meu nome, não é nada sacrificante, não é nada difícil. Eu posso praticamente fazer tudo, obedecendo a Deus. Certo que eu tenho que largar o que não presta. Eu não posso querer tomar um copo de água limpa estando com um copo sujo. É simples assim. Então eu não vejo dificuldade. Às vezes eu comento com a família aqui, com a minha mulher em casa. O que passou, passou. O que eu fiz de errado já foi, não faço mais. Obviamente que continuo errando. Isso é normal do ser humano. Mas 1000 vezes a vida que eu tenho hoje. Sei identificar o que é certo e o que é errado. Preciso aprender muito. Longe de mim, achar que não erro. Mas a gente não perdeu nada. A gente se diverte, a gente passeia, a gente ri, a gente faz festa. Tudo normal. Obviamente, sabendo selecionar as coisas mais corretas para Deus. É saudável, faz bem para a cabeça, nos dá esperança para o futuro. Porque o futuro não é incerto, o futuro é certo para todo mundo. Vamos morrer, vamos ter que responder, vamos ter que entrar frente a frente com Deus, com a verdade. Então, se a gente estiver procurando seguir um caminho correto, nos dá um conforto melhor, nos dá mais esperança de que eu possa lá na frente morrer em Cristo. Esse é o objetivo dessa obra. Não é tolir ninguém, não é perseguir ninguém, não é condenar ninguém. É totalmente o contrário. É esclarecer a você que tem dúvida. Por isso que a gente fala tanto no programa aqui, quando você se torna um participante da Palavra de Deus e está com qualquer dúvida, pegue o livro, ou está com desespero, angústia, pega o livro, folheie ele, leia uma mensagem, às vezes, aleatória, que ali, às vezes, você vai encontrar a resposta. Se não encontrar na primeira, encontrar lá na segunda, na terceira. Esse é o objetivo do livro. E por isso que é tão perseguido pelo Satanás. Por isso que Satanás odeia esse livro. Continuando aqui, no esclarecimento, Nossa Senhora fala que Jesus deu-lhe a ele porque primeiro teve que passar por muitas provações, injustiças, difamações, inveja, calúnia e muito sofrimento. Mas sua fé foi e é forte, ao ponto que hoje é conhecido como um dos últimos profetas. As pessoas às vezes se iludem, achando, questionando. Quem será esse homem que acha que fala com Deus? Por que ele fala com Deus? Por que essa pretensão de falar com Deus? Ele se acha um profeta? Ele se acha um santo, um privilegiado? Ele não se achava nada. Mas Deus reconheceu nesse ser humano, simples, sem estudo, a autenticidade dele. Sabia que ele iria aguentar calúnia, sofrimento, dor, inveja. E eu posso falar isso com a maior tranquilidade do mundo. Não sabia na época o que Deus queria com ele. Mas eu testemunhei muitas vezes calúnia, inveja, defamação, pessoas rindo por trás dele,
parentes. Isso eu presenciei. Não estou falando que eu vi falar. Eu vi. Então Deus não cria um profeta do dia para a noite. Ele vai lapidando, ele vai trabalhando aquele ser humano. E o Pai, ele não chegou onde chegou de graça. As pessoas que o pouco conhecem ou que não conheceram, acham que foi do dia para a noite. Não foi. Tanto é que eu já cansei de falar aqui, para receber a primeira mensagem foi após 22 anos de ter sido chamado. Então ficou 22 anos aprendendo. Deus testando ele. Ver se ele aguentaria ou não aguentaria, ver se realmente ele poderia ser chamado de um profeta. É isso que nós temos que entender. É isso que está aqui no livro. É isso que está aqui nessa mensagem esclarecedora. E para terminar, Nossa Senhora fala: meus filhinhos, não deve comer o pão, o alimento sagrado, sem antes dizer: Pai, abençoe nossos alimentos. Para comer o pão, a gente tem que agradecer, rezar. E aqui a mesma coisa no livro. Ela fala: o mesmo deve ser feito com o livro A Palavra Viva de Deus. Dizei assim: Jesus, fazei que eu possa compreender tudo o que nele está escrito, para o bem da minha alma. É aquilo que a gente já falou aqui. Tem pessoas que pegam o livro, folheiam e vão ler por ler. Eu estou lendo 2, 3, 4 mensagens por dia, mas praticamente não entendo o que Deus quer falar. Deus está falando aqui. Pegue o livro no momento certo, leia, reflita, peça para que Deus lhe dê um entendimento, sabedoria, para entender o que Ele está pedindo. Só assim vamos poder valorizar realmente em que tudo está escrito nesse livro. Obviamente que são 4.708 mensagens, tem algumas que a gente não entende, mas essa que a gente não entende, que a gente possa deixar para entender que temos que confiar em Deus. A Bíblia nem tudo é entendida. A Bíblia até hoje é estudada, escrita há 2000 anos. Por que esse livro, escrito há 30 anos, as pessoas têm a pretensão de querer entender tudo? Deus escreve assim mesmo. Deus escreve certo por linhas tortas. Nem sempre a gente entende, mas aí entra a nossa convicção de que a gente acredita e confia em Deus. Confiando em Deus, tudo se torna mais fácil. Que possamos entender isso, que possamos entender o objetivo do livro A Palavra de Deus e desse maravilhoso profeta que Deus escolheu.